Especial ao professor Marcos Augusto França de Souza pelo convite para este evento. Muito obrigada, professor Marcos. Estamos abrindo então nosso ciclo de palestras com o tema Biotecnologia, uma grande aliada contra as doenças infecciosas. Deixa eu me apresentar, sou a professora Andréa Vieira Colombo, faço parte do corpo docente da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, pelo Colegiado de Farmácia. Minha área de formação foi em ciências biológicas, com mestrado em microbiologia, ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho doutorado em ciências também na área de microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e posteriormente eu desenvolvi os estudos de pós-doutorado em microbiologia oral pelo Instituto Forsyth, em Cambridge, nos Estados Unidos, e posteriormente no Instituto de Ciências Biomédicas da USP até o ano de 2013, quando eu fui admitida aqui na Univasf, como docente adjunta. Desde então eu venho dedicando, lecionando e realizando pesquisas na área de microbiologia, especialmente microbiota, estudos de microbiota, estudos de biofilme e resistência bacteriana. O tema que abordaremos aqui hoje se alinha muito bem ao que vem ocorrendo no mundo nesses últimos 2 anos, em decorrência da infecção pandêmica pelo coronavírus 19. Eu acredito que vocês, nós todos aqui, nunca escutamos tanto ou lemos tanto sobre doença, epidemias, vacinas, medicamentos, tratamentos. O assunto está em todo lugar, em todas as rodas de conversa, familiares, na mídia, nas angústias que nós testemunhamos e nas perdas que nós testemunhamos em relação a essa epidemia. Então, antes de começarmos a falar sobre o papel da biotecnologia na saúde, especificamente no combate às doenças infecciosas, primeiramente, vamos discutir o conceito de biotecnologia. Então, o que é biotecnologia? De uma forma mais ampla, a biotecnologia compreende a aplicação a manipulação de micro-organismos, plantas ou animais para obtenção de processos e produtos de interesse para os seres humanos e até para a sociedade. Segundo aí o conceito das Nações Unidas, em 92, a biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fazer ou modificar produtos ou processos para uso específico. Na verdade, tem sido utilizada pela civilização humana desde a antiguidade. Desde 6000 a.C., é conhecido que os pastores na Ásia Central já conheciam a arte de fazer coalhada, iogurte, transportando leite no estômago dos animais. Mais ou menos na mesma época, o povo da Babilônia e da Suméria, atual Iraque, tinha conhecimento, por exemplo, da produção de vinho utilizando fermentos. Em 4000 a.C. já se tinham pessoas no Egito que empregavam leveduras para fazer pão. Em 500 a.C., os chineses já usavam cataplasmas, por exemplo, feito com coalhada, com o crescimento de bolores, como uma fonte de antibiótico, para curar furúnculos. E agricultores na Ucrânia também aplicavam fungos de queijo em feridas para curar infecções. Então, por volta de 470 a.C., já se observavam, por exemplo, características compartilhadas entre pais e filhos e entre cruzamentos entre animais e plantas. Desde a agricultura, então, já se conhecia ou já existia o hábito de ocorrerem trocas, cruzamentos de plantas para o melhoramento das espécies que os seres humanos cultivavam. Então, todas essas ações são consideradas de biotecnologia. E a manipulação posteriormente dos genes por meio
da tecnologia do DNA recombinante possibilitou a otimização dos micro-organismos para a produção de substâncias em maior quantidade, maior eficiência nas áreas de alimento. Hoje em dia a biotecnologia abraça, né, diversos ramos, diversas fontes aí de atividades humanas importantes, né? A gente vai falar sempre da agricultura, que foi uma das primeiras áreas onde a biotecnologia foi empregada, os processos biotecnológicos para o melhoramento vegetal. Hoje em dia a gente tem os transgênicos, que a gente fala tanto sobre os transgênicos, alimentos transgênicos, que tem uma redução em relação ao tempo de crescimento, maior produtividade, menor área de crescimento, menor gasto, maior sustentabilidade por causa do gasto de água menor, uma resistência às pragas. Então, esse melhoramento aí veio todo com o desenvolvimento da biotecnologia, das ferramentas de biotecnologia. Uma outra vertente aí seria a biotecnologia que a gente chama branca, onde você entende, conhece a tecnologia de micro-organismos, ou melhoramento desse DNA recombinante, no desenvolvimento da indústria, ou de novos produtos industriais, ou de processos fermentativos ou processos biológicos que vão influenciar no produto final. A biotecnologia também ela tem uma área importante, um braço que a gente chama de biotecnologia azul. Essa biotecnologia ela emprega ferramentas para um melhor desenvolvimento ou utilização do ambiente aquático para o ser humano, para as atividades humanas de uma forma geral, e também para o melhoramento do meio ambiente, lixiviação e etc. A biotecnologia, com os dados que a gente tem hoje, ela tem um ramo, né, que uma parte da biotecnologia que emprega, que é necessário a bioinformática, que é o estudo computacional dos dados, a análise desses dados das ferramentas biotecnológicas, são importantíssimos atualmente. A área uma área que vem crescendo também, que teve a demanda, que foram as leis e regras e normas de biossegurança, tanto em nível nacional como em nível mundial, internacional, que limitam, delimitam, né, aonde essa biotecnologia vai chegar, onde essas ferramentas podem atuar dentro da sociedade. Isso inclui, inclusive, métodos, utilização de ferramentas biotecnológicas para o desenvolvimento de micro-organismos, né, ou agentes de bioterrorismo. E também a biotecnologia tem um ramo muito atual, que é a biotecnologia de alimentos e nutrição, mostrando, utilizando ferramentas ou técnicas modernas para que os alimentos sejam processados, tenham alguma atividade além de só a nutrição. E o ramo que a gente vai comentar um pouquinho as ferramentas biotecnológicas para o desenvolvimento da saúde na sociedade, no ser humano e em outros animais. Então, esse ramo ele abrange tanto o melhoramento, a qualidade de vida em pessoas com doenças genéticas, doenças hereditárias, doenças tumorais, como também inclui aí o nosso assunto, que seriam as doenças infecciosas. Na biotecnologia moderna, né, os biofármacos, eles são elaborados utilizando as matérias-primas de duas origens. A origem biológica principal, que é extraída de micro-organismos, órgãos, tecidos de origem animal e vegetal, células ou fluidos, e a biotecnologia de proteínas, né, que são as proteínas obtidas a partir de células modificadas geneticamente. Isso só foi possível através de duas tecnologias fundamentais para o desenvolvimento da biotecnologia que a gente considera biotecnologia moderna. A tecnologia do DNA recombinante, que já acontece desde a década de 70, e a tecnologia dos hibridoma. Essas duas tecnologias, então, complementaram ao que a gente considera de biotecnologia moderna. E é só para a gente lembrar a tecnologia do DNA recombinante, quando você tem uma célula,
Normalmente a gente utiliza a célula bacteriana, mas podemos usar outras células, inclusive de animais. Essa célula, você tem a fonte, o vetor, que seria o material genético, um DNA. Esse DNA, de preferência, se ele for autorreplicativo, melhor ainda. Nesse DNA é inserido a sequência de um DNA que corresponde a um gene de interesse para aquele indivíduo, para aquela sociedade ou para aquela empresa. Esse material ele é inserido ao DNA, então ele se torna um DNA recombinante. E esse DNA, então, ele é clonado em uma outra célula, e esse clone celular, vindo de um único indivíduo, vai expressar essas proteínas relacionadas, associadas, codificadas por essa sequência gênica. Então, ele permite expressar genes que codificam, por exemplo, proteínas humanas em diferentes células hospedeiras e permite uma produção em larga escala, tá? Principalmente quando você tem um número enorme de células, de clones, por exemplo, num bioreator produzindo essa proteína. A tecnologia dos hibridomas, ela já acomete um grupo de células que são fundidas, no caso aqui, nesse exemplo, foi injetado hemácias de ovelhas, essas hemácias têm antígenos na superfície das células, das moléculas, que não são comuns, ao hospedeiro, aí no caso camundongo, e esse animal então vai produzir células produtoras de anticorpos contra esses antígenos gerais das hemácias. Uma vez que você tem essas células produtoras de anticorpos, essas células então são colocadas para serem cultivadas junto às células de mieloma, que são células imortalizadas de um tipo de tumor, e essas células acabam se fundindo, que a gente chama de hibridoma. Essas células que se multiplicam a partir de um único hibridoma, elas se multiplicam, né, formam um clone único, e então essas células então são desafiadas novamente com o antígeno, que no caso é a hemácia de carneiro. E aí você tem os anticorpos chamados de monoclonais, específicos para a hemácia de ovelha, né? Não tem outra especificidade a não ser para hemácias de ovelhas. Tá? E dentro desse grupo, nós temos, dentro da área da biotecnologia, nós temos alguns produtos biotecnológicos ou, por exemplo, biofármacos, que são medicamentos sintetizados a partir de modificações genéticas num ser vivo, numa célula, e posteriormente, então, são sintetizados e são utilizados como drogas terapêuticas. Associados também ao produto biotecnológico, poderíamos citar os próprios ácidos nucleicos, né, que são utilizados como vetores ou como pedaços de DNA recombinante aí, que nós utilizaremos para outros produtos, outras atividades, metodologias. Provenientes desses ácidos nucleicos ou desse DNA recombinante, nós temos também as proteínas, que são traduzidas, as proteínas recombinantes, que também vão ter várias utilidades, e aí a parte da biologia sintética, né, da engenharia sintética e dessas proteínas. Como já comentamos, os hibridomas, os anticorpos monoclonais, que são específicos para um determinado epítopo ou antígeno em especial, e eles são amplamente utilizados, principalmente na terapia atualmente. Nós temos também os vetores que podem ser bacteriófagos, vírus que não têm nenhuma atividade sobre os seres humanos ou outros animais, ou vírus que são modificados geneticamente, ou bacteriófagos, ou enfim, que são vetores, que vão funcionar como vetores para desenvolvimento de alguma metodologia, algum processo biotecnológico. Também dentro desses produtos nós temos as células, geralmente células imortalizadas ou células-tronco, que também vão ter um papel, uma função, vão ser ferramentas utilizadas
nesses processos biotecnológicos. E como a biotecnologia poderia contribuir, então, no combate especificamente às doenças infecciosas. Então, nesse slide, é só para a gente entender, né, algumas notícias que aparecem na mídia e que a gente consegue, pelo menos, ter uma visão de que é processo biotecnológico. Então, nessa notícia da BBC atual, né, de junho de 2021, terapia com anticorpos monoclonais administrada por gotejamento intravenoso pode neutralizar o novo teste rápido detecta coronavírus na saliva e também indica carga viral. É um dispositivo que foi desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos, que tem uma precisão muito semelhante ao RT-PCR, que é o considerado padrão ouro no diagnóstico de Covid. Esse teste é um dispositivo portátil, né, bem simples de usar, e pode ser acoplado inclusive ao smartphone. O Covid-19, a variante Delta no Rio de Janeiro avançou e praticamente a variante é responsável por 56,6% dos casos na cidade. Essa notícia é da Agência Brasil, é de 16 de agosto de 2021, mostrando que por sequenciamento genômico dos laboratórios e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi observado, foi diagnosticado que a variante predominante era, nesse último mês, né, de agosto, foi a variante Delta. Novamente, a Fiocruz desenvolve um novo kit diagnóstico rápido para Covid, desenvolvido aí, no caso, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de Santa Catarina, em uma startup. É um exame que tem um resultado em 45 minutos, com baixo custo e alta precisão. Esse kit, então, ele está sendo utilizado como uma ferramenta importante, tanto de extração e amplificação do RNA viral, de uma forma bem rápida, né? Tá sendo patenteado. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, seleciona 2 centros, um no Brasil e na Argentina, para o desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro contra o Covid. Então, quando a gente fala de biotecnologia no combate às doenças infecciosas, ela se propõe a 4 propósitos. A prevenção, né, prever ou prevenir uma determinada infecção, uma doença infecciosa na população, nos indivíduos. Uma parte, então, tem outro propósito, que seria o diagnóstico. O diagnóstico, quanto mais rápido, mais eficiente, mais sensível, mais específico e de baixo custo, melhor. Então, é o que a biotecnologia busca no combate às doenças infecciosas. O diagnóstico ele é importante para deter a disseminação daquele patógeno. Uma vez diagnosticado, se inicia uma terapia, um tratamento, então existe um foco gerado da biotecnologia, ou de esforços biotecnológicos para a terapia das doenças infecciosas e, por fim, a cura dessa infecção, dessa doença infecciosa, proposta aí pelas ferramentas biotecnológicas. A biotecnologia, então, ela tem as ramificações importantes da sua aplicação e da aplicação também dos produtos biotecnológicos. Uma das principais seria o diagnóstico. O diagnóstico ele é fundamental para todo o processo de infecção, de avaliação de infecção. Diagnóstico para iniciar um tratamento, diagnóstico para rastreamento epidemiológico. Quanto mais rápido o diagnóstico, maior a chance de você deter aquela infecção, caso seja um surto, por exemplo, né? Se a gente for falar do Covid-19, a gente tem aí, em termos de diagnóstico, e tratamento, e terapia e prevenção, pouco mais de um ano. E foi, se a gente for pensar em termos históricos, foi relativamente rápido a evolução
biotecnológica frente ao combate à infecção pelo coronavírus. Um outro ramo importante seria o desenvolvimento de biofármacos que vão atuar sobre essas doenças, esses patógenos, esses micro-organismos. Esses biofármacos, já existem biofármacos no mercado, que têm uma função, uma finalidade principalmente terapêutica, tá? E no caso aí os biofármacos e os medicamentos clássicos que a gente disse, né, sintetizado quimicamente, e principalmente os medicamentos que têm novas propostas ou novas estratégias de terapia. Associado aos medicamentos e aos biofármacos, nós temos também as terapias mais modernas com células modificadas, e também as terapias gênicas, né, que vem aí, tem uma aplicação muito grande na área de doenças hereditárias, doenças genéticas, doenças degenerativas, doenças tumorais, mas hoje em dia ela também vem sendo utilizada para terapias genômicas, para doenças infecciosas. E outro ramo da biotecnologia seria o ramo da prevenção, utilizar produtos biotecnológicos que vão permitir uma prevenção, né, daquelas doenças infecciosas na forma principalmente de vacinas. Ok? Bom, a ferramenta principal aí de sequenciamento atuais e a da de bioinformática, elas permitem reconhecer rapidamente o genoma de um patógeno. E qual a importância da gente conhecer um genoma de um patógeno? Pelo menos entender como a provável evolução, a sua propagação, a sua patogenicidade, que é a capacidade de causar doença. Além disso, o conhecimento do material genético e das suas estruturas são fundamentais, por exemplo, para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico. Normalmente a gente utiliza fatores ou estruturas daquele micro-organismo que induzem uma resposta ao hospedeiro, e a gente utiliza isso na forma de diagnóstico. Tá? Possíveis estruturas-alvos, por exemplo, para desenvolvimento de medicamentos e também das vacinas. Né? Tomando-se aí, por exemplo, o exemplo do Covid, né, através dessas metodologias, pode-se reconhecer, por exemplo, que a espícula S da superfície do envelope viral, ela é fundamental na virulência, ou seja, na agressividade, na forma como o vírus interage com o hospedeiro humano e causa a doença. Né? Provavelmente outras proteínas e outros mecanismos que estão sendo estudados, eles foram estudados, reconhecidos por causa do sequenciamento do genoma do vírus, do coronavírus 19. Cabe ressaltar aqui uma coisa muito importante, embora não tenha sido na área de saúde humana, que o sequenciamento da bactéria Xylella fastidiosa, que é a causadora de uma doença chamada amarelinho da laranja, e ela esse sequenciamento ele foi um esforço de um consórcio de brasileiros, de pesquisadores de São Paulo, e foi capa da Nature, da revista Nature, em 2000, né, o sequenciamento total do genoma da Xylella fastidiosa. E a partir disso, se conheceu, juntamente com a bioinformática, né, permitiu a descoberta de outras características e moléculas que causavam, que estavam participando da patogenicidade da bactéria sobre o fruto. Então, foi muito importante esse sequenciamento para se entender, por exemplo, que a Xylella tem 7% no seu genoma, não é originário dele, né? Na verdade é originário de vírus, então a própria bactéria já é uma bactéria transgênica. Né? O sequenciamento genômico ele permite a identificação de genes únicos, exclusivos de uma espécie em particular ou de um sorotipo em particular. Então, isso é que muitas vezes diferencia na mesma espécie, né? Quando você tem uma mesma espécie de micro-organismo, o micro-organismo original, ou o micro-organismo selvagem, ou o micro-organismo que sofreu mutação. Então, a gente consegue distinguir isso e também distinguir entre as espécies, quando essas espécies são muito próximas. Tá?
através do sequenciamento genético. O sequenciamento genômico também permite a identificação de blocos de genes, que a gente chamaria de cassetes de genes, ou atualmente a gente poderia chamar de pendrive, onde você tem um chip, onde você tem um conjunto de genes que são conservados dentro dos micro-organismos, entre os micro-organismos, por exemplo, responsáveis pela virulência, que é a capacidade de agressão às células hospedeiras, ao dano ao hospedeiro, onde ele cresce. E esses fatores de virulência têm uma importância no desenvolvimento de medicamentos, terapias, de vacina, etc. A reconstrução metabólica, quando você conhece vias metabólicas daquele micro-organismo, e essas vias elas podem servir para desenvolvimento de produtos, principalmente na indústria. As ilhas de resistência, onde você tem conjuntos de genes que interagem entre si, que formam também esse cassete, e nesse conjunto de genes você tem um comportamento de resistência a fármacos antimicrobianos, ou também contra agentes, por exemplo, poluentes ou metais pesados. Uma outra objetivo importante do sequenciamento genômico é que ele permite a caracterização molecular dos patógenos, né? Então, quando você tem a estrutura, além do gene, a expressão desse gene por uma proteína, por exemplo, você conhece uma proteína que tem um papel na sua virulência, ou tem um papel na sua sobrevivência, e essa mesma molécula ela pode servir como alvo por exemplo, testes diagnósticos ou para procedimentos terapêuticos, né? O sequenciamento genômico ele também tem a capacidade de permitir que a gente conheça a origem molecular da patogênese, né? Da onde ele surgiu, qual é o mecanismo. Também, por parte, se a gente reconhece essas estruturas, a gente vai procurar no hospedeiro os receptores para essas estruturas dos micro-organismos, né, na interação patógeno-hospedeiro, e também nas diferenças fenotípicas entre isolados que são obtidos de indivíduos ou de animais, né, isolados que a gente chama clínicos, do patógeno selvagem. Tá? E a gente pode fazer essas comparações, inclusive um rastreamento epidemiológico, da onde ele surgiu, para onde ele vai. A partir disso, você consegue conhecer os fundamentos genéticos e de virulência e de resistência às drogas antimicrobianas. Também, o sequenciamento genômico está permitindo atualmente que nós possamos estudar o microbioma, por exemplo, o microbioma do intestino, o microbioma da boca, o microbioma da pele, e esse microbioma é um conjunto de micro-organismos e de genes que compõem esse nicho, que estão ali presentes nesse nicho desde o nosso nascimento, e que a gente hoje em dia sabe a relação deles, né, da quantidade, da qualidade desse microbioma em relação ao status de doença ou saúde de um indivíduo, né? Então, diversas doenças que têm um caráter autoimune, doenças inflamatórias do intestino, obesidade, Alzheimer, diversas doenças vêm sendo relacionadas com a composição do microbioma desses indivíduos, da sua relação dos micro-organismos com esse indivíduo. E associado a isso, né, obviamente, a bioinformática, devido à demanda de quantidade de sequências que você tem, a demanda da análise dos dados, de uma grande quantidade de dados, né, ela permitiu, por exemplo, a análise comparativa dos genomas, né, tanto em termos filogenéticos, quando você tem a origem dos ancestrais daquele micro-organismo, como as sequências genômicas entre os organismos e organismos muito próximos, como eu falei dos sorotipos dos clones. Então, ele permite fazer essa análise, essa aproximação, esses quadros, esses dendrogramas. Uma outra coisa importante que a bioinformática permite é a caracterização das estruturas tridimensionais de moléculas proteicas entre os micro-organismos, o estudo da proteômica. Tá?
A bioinformática também permite que, através do sequenciamento, eu consiga parear ou comparar essas sequências com sequências que a gente já tem em bancos genéticos disponíveis, né, no mundo inteiro, e a gente consiga fazer o rastreamento epidemiológico, ou seja, saber que aquela cepa do micro-organismo, ou aquele sorotipo, ou aquele clone, ele apareceu, ele surgiu no Japão, apareceu posteriormente na Inglaterra e depois ele atravessou o Oceano Atlântico e apareceu nos Estados Unidos. Então a gente consegue fazer o rastreamento epidemiológico desse micro-organismo. E a gente consegue caracterizar qualitativamente, montar um banco qualitativamente e quantitativamente o conjunto de micro-organismos que compõem o microbioma humano, né? Como eu falei, e conseguir avaliar ou relacionar isso com saúde e doença. Quando você tem esse perfil do conjunto de micro-organismos ali, você pode perfeitamente correlacionar com o status de saúde ou determinadas doenças do hospedeiro humano, né? E a bioinformática, ela utiliza, além da análise computacional, ela utiliza esses bancos genômicos, né, para fazer as comparações, os sequenciamentos, os alinhamentos com os dados que você tem, que você obteve do seu sequenciamento, com os que já estão ali nos bancos genômicos, né? Então, o principal é o GenBank, do NIH, nos Estados Unidos, ele está aberto, né? PubMed, ele é público, e atualmente, um mês atrás, mais ou menos, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, ele instituiu o projeto Instituto Genoma, e esse Instituto Genoma, ele colocou à disposição um catálogo dos microbiomas da Terra, né? Então, você tem mais de 52.500 genomas de micro-organismos do planeta que foram catalogados e mais 12 mil de espécies desconhecidas, ou seja, que ainda não tem uma nomenclatura para esses organismos, né? O sequenciamento genômico de patógenos, ele já vem ocorrendo já há mais de 30 anos. O primeiro micro-organismo sequenciado de importância médica foi a Haemophilus influenza, em 1995. É uma bactéria que tem uma importância, porque é uma bactéria que causa infecções respiratórias, do trato respiratório superior também, né? Sinusites, pneumonias, bronquites, otites, mas ele é uma das principais bactérias causadoras de meningite em crianças até 5 anos. Então, é uma bactéria que tem uma importância clínica muito grande. Hoje em dia, as taxas de meningite por Haemophilus influenza elas decresceram devido ao desenvolvimento das vacinas dos conjugados para Haemophilus influenza. A outra bactéria que foi totalmente sequenciada foi a Pseudomonas aeruginosa. Essa Pseudomonas, essa cepa é uma cepa resistente, é uma cepa patogênica, e essa Pseudomonas ela é uma bactéria também de importância clínica, porque ela é uma ocorrência muito elevada em pacientes queimados, e é uma bactéria recorrente em infecções pneumológicas de pacientes que têm fibrose cística, que é uma doença genética hereditária. Tá? Outra bactéria de importância clínica é o Staphylococcus aureus, foi sequenciada em 2012. É uma bactéria que vive no nosso corpo, ela faz parte da nossa microbiota, mas ela tem um arsenal de fatores de virulência genéticos que fazem com que ela possa causar desde um furúnculo, um terçol, até uma osteomielite, uma septicemia muito grave. Então, é uma bactéria que tem um potencial patogênico muito grande e principalmente as cepas atuais, que são cepas que têm uma resistência a muitos fármacos que são utilizados para o seu tratamento. Então, ela tem uma importância clínica atual, principalmente no caso das IRAs, né, infecções relacionadas à assistência à saúde. Quando a gente fala também de outros micro-organismos, eu vou falar um pouquinho sobre a Candida albicans, que é um fungo oportunista. Ele foi sequenciado em 2004, ele hoje em dia é importante também em termos clínicos no hospital, ele vem aparecendo com maior frequência
em pacientes imunodeprimidos, infecções urinárias, infecções respiratórias. O Paracoccidioides brasiliensis é um fungo de importância nacional, é um fungo endêmico, principalmente nas áreas rurais, com uma dificuldade muito grande de tratamento, então a gente tem um interesse aí nesse sequenciamento. Logicamente, a gente não pode deixar de falar do bacilo da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis. Inicialmente ele foi sequenciado pelo Instituto Chinês, Beijing, e também pelo Broad Institute nos Estados Unidos, que sequenciou a outra cepa, também uma cepa virulenta, né? E o Mycobacterium tuberculose tem uma importância também para nós aqui no Brasil, porque o Brasil é o segundo ou terceiro país com maior número de indivíduos com essa infecção. O Mycobacterium bovis é um agente da tuberculose bovina, mas ele tem um papel importante. Ele foi sequenciado pelo Instituto Pasteur e ele é a amostra chamada BCG, da qual a gente retira, né, um material que faz parte, o material para o desenvolvimento da vacina para a tuberculose no Brasil. O Mycobacterium lepra também é outra bactéria de importância clínica. Ela também é uma bactéria causadora da hanseníase, ela foi sequenciada pelos Sanger Institute e o Instituto Pasteur, e essa bactéria ela é difícil de cultivar, ela praticamente não se cultiva em meio de cultura em laboratório, como rotina de diagnóstico, e ela é uma bactéria que tem interesse também no Brasil, porque o Brasil é o segundo país com o maior número de indivíduos com hanseníase. Ele compete com a Índia em relação ao número de pessoas. O estado de Pernambuco é uma área endêmica, né? Petrolina também tem uma elevada incidência de hanseníase. O Clostridium difficile é outro exemplo de sequenciamento genômico mais atual, mas ele é uma bactéria de interesse pela Organização Mundial de Saúde para o desenvolvimento de drogas antimicrobianas contra a bactéria. É uma bactéria que algumas pessoas têm no seu intestino, faz parte da microbiota, mas ela se comporta com um paciente que está hospitalizado ou que está tomando muito antibiótico, e essa microbiota intestinal é destruída, essa bactéria sobrevive e ela então passa a ter um comportamento patogênico, causando um tipo de diarreia, disenteria, chamado colite disenteria ou pseudomembranosa, ou colite pseudomembranosa aguda, de difícil tratamento. Tá? Ela é muito resistente a diversos antimicrobianos. Quando a gente fala de vírus, a gente também fala de sequenciamento de espécimes de patógenos que têm um papel importante em surtos, em doenças e em epidemias, como o vírus Ebola, do Broad Institute, em 2014, quando você teve, em 2013, você teve surtos de Ebola, que foi bem perigoso, mas ele foi detido rapidamente e ficou restrito principalmente à área do continente africano. O vírus H1N1 da gripe suína de 2009 foi sequenciado no Reino Unido, também a partir de surtos que começaram a aparecer em 2007, posteriormente a gripe aviária, a H5N1, o próprio HIV, o sequenciamento do vírus do papiloma, né, o papilomavírus, o vírus do herpes simples e atualmente o sequenciamento do coronavírus 19, inclusive foi feito por uma equipe do Brasil, né, esse foi o primeiro sequenciamento finalizado. Tá? Bom, em termos de diagnóstico, à medida que a pandemia evolui, as diferentes modalidades de testes, principalmente testes moleculares, se desenvolvem para atender essas necessidades atuais, né? E vários locais aqui têm se desenvolvido, não só no Brasil, mas no mundo, para permitir o acompanhamento, a monitoramento desses indivíduos, principalmente no caso de surtos, como o caso do Covid. Quando a gente fala de diagnóstico, ou da biotecnologia, das ferramentas biotecnológicas de diagnóstico, a gente pode citar os testes moleculares de amplificação do ácido nucleico. Nós podemos utilizar diagnóstico a partir, por exemplo, de processos de hibridização de DNA, RNA, DNA.
Só que são processos um pouco mais trabalhosos, e essa técnica da reação em cadeia da polimerase, ela se fundamentou muito bem, ela é muito estável, e você tem metodologias variáveis, mas a técnica em si é a amplificação a partir de uma, duas amostras de ácido nucleico presente numa amostra. Então, quando você tem a presença de um material genético de uma bactéria, de um vírus ou de um protozoário, mesmo que seja uma quantidade muito pequena, essa técnica ela permite amplificar milhares de vezes ou milhões de vezes esse ácido nucleico, e ele então é detectado por várias técnicas de marcação, tá? Uma técnica semelhante é o RT-PCR, que é o PCR, reação em cadeia, utilizando a transcriptase reversa, que a gente utiliza para diagnóstico de micro-organismos que têm o seu material genético de RNA. Então, utilizado, por exemplo, no Covid-19, é o RT-PCR, porque o vírus do Covid é um vírus RNA, o vírus o vírus da hepatite C também, por exemplo, a gente usa o RT-PCR, e o PCR quantitativo, que além dele detectar ou amplificar o número de cópias do ácido nucleico daquele micro-organismo, ele também é capaz de quantificar. Então, nós temos esses testes moleculares amplamente utilizados para vários diagnósticos, porque eles são mais rápidos. Normalmente, em 4 horas eu tenho o resultado dessa amplificação a partir de uma amostra de sangue, ela só precisa de um processamento inicial, mas, por exemplo, eu tenho o diagnóstico por PCR para HIV, temos para o vírus herpes simples, tipo 1 e tipo 2, e tipo 3 também, o vírus da hepatite B, o HBV, o vírus o papilomavírus, inclusive com as amostras principais que estão relacionadas a câncer uterino, para Mycobacterium tuberculosis, porque o diagnóstico de Mycobacterium ele é um pouco mais demorado, é uma bactéria que demora para se multiplicar, então, em termos de diagnóstico tradicional, ele é muito mais rápido em relação ao diagnóstico tradicional. O Helicobacter pylori também, porque o isolamento dele requer meios de cultura especiais, então a técnica de PCR se mantém muito, num custo atualmente mais barato, para identificar rapidamente a presença de Helicobacter pylori, por exemplo, no esôfago, no estômago. E a clamídia, que é uma bactéria, isso são alguns exemplos, tá, pessoal? A clamídia, que é uma bactéria que tem uma importância por quadros de infecções respiratórias e infecções sexualmente transmissíveis. Além dos testes moleculares, nós temos os testes rápidos, que na verdade têm um princípio imunológico, Na verdade, são ligações, são interações entre antígenos e anticorpos. E esses anticorpos ou esses antígenos estarão presentes na amostra clínica do paciente. Então, nós temos, por exemplo, a imunocromatografia, que é aquele teste rápido que a gente faz para COVID, que vende inclusive na farmácia. Ele é um teste simples, imunocromatografia de arrasto, onde você coloca ali a sua amostra de sangue, ou de saliva, atualmente você pode fazer, e você tem ali anticorpos, a presença, a detecção de anticorpos frente a antígenos que estão adsorvidos na membrana do aparato. A gente tem também esse teste para HIV, nós temos para dengue, para criptococose, que é uma infecção por criptococcus, é um fungo patogênico, para o vírus influenza e para a Escherichia coli enterohemorrágica, que é uma cepa, uma sorotipo de Escherichia coli, extremamente agressivo, que causa uma hemorragia e uma falência renal, não só apenas a diarreia. Então, é importante a detecção rápida desse patógeno, e ele normalmente ocorre na forma de surtos dentro da população de uma área geográfica. Os testes sorológicos, que já tem aí um padrão de desenvolvimento biotecnológico muito mais antigo, muito mais estabelecido, testes principalmente de imunoabsorção enzimática, como é o caso da ELISA, é um teste que exige kit para um monte de diagnósticos de infecções, por exemplo, sífilis, gonorreia,
tuberculose, hepatite. Você pode fazer as variações dos testes sorológicos, as quimioluminescências. Para HIV também você tem esses testes, tá? Então, esses testes sorológicos, o nome está dizendo, né? Ele vai detectar a presença de anticorpos, né? E na maioria das vezes não só detecta, como quantifica a sorologia desse grupo. Dentro do diagnóstico, também voltamos ao sequenciamento da nova geração, né? Que são os sequenciadores mais modernos, que fazem a leitura das sequências muito mais rápido, né, em um tempo muito menor do que o método antigo de Sanger. E existem plataformas para se realizar esses testes, né? O teste de sequenciamento da Roche foi o primeiro, essa plataforma. Ela usava o pirossequenciamento, que é a detecção por moléculas de pirofosfato. Logo depois surgiu o Ion Torrent, que tem uma similaridade com a plataforma da Roche, só que ele usa íons de hidrogênio. O Illumina, que é um sequenciador um pouco mais moderno, tem uma velocidade maior de leitura, ele é muito mais estável e ele tem um baixo custo, né, em relação aos outros. Tá? Não é tão baixo custo assim, mas ele é usado como um sequenciador importante aí de nova geração. E a gente poderia chamar os sequenciadores terceira geração. Esses sequenciadores são nanosequenciadores, né, partículas bem pequenas, que sequenciam de uma forma muito mais rápida. O Pacific Biosciences e o Nanopore da Oxford, o Antiminium. Todas essas plataformas são importantes aí. Por exemplo, se faz hoje em dia o diagnóstico, por exemplo, de Escherichia coli, produtora da toxina Shiga, que é importante, por exemplo, na contaminação de um aparelho de diálise, por exemplo, né? É muito importante. Para a salmonela entérica, para a Escherichia coli O157, que é a cepa enterohemorrágica. Também é utilizado para detecção dos genes de multiresistência nos MDRs. Os MDRs são bactérias que são multiresistentes a diversos fármacos antimicrobianos, e aí ele é utilizado para a detecção desses genes, por exemplo, no genoma de cepas de Mycobacterium tuberculose, que nós temos atualmente várias cepas de Mycobacterium tuberculose multiresistentes, infelizmente. Klebsiella pneumoniae, que está vindo a ser um problema também nos hospitais por causa das cepas multiresistentes, chamadas superbactérias, e o Acinetobacter baumannii também dentro das IRAs, né, das infecções relacionadas ao cuidado da saúde, Associação de Assistência à Saúde. O diagnóstico, além do sequenciamento da nova geração, a gente tem um processo de amplificação mais moderno, né, que foi desenvolvido, inclusive, um desses tem um bom processamento, foi testado para COVID. Durante o procedimento ocorre uma transcrição reversa, só que essa transcrição reversa ela é feita através de uma amplificação isotérmica, ou seja, a temperatura ela se mantém estável, ela não é como o termociclador do PCR normal. O PCR normal usa vários ciclos com temperaturas diferentes, né? E no caso aqui ele é um RT que tem uma velocidade mais rápida de detecção, tá? Então ele é utilizado agora, hoje em dia, para o COVID, já foi desenvolvido, e também já tem sido desenvolvido para detecção de alguns plasmódios na malária. Bom? Além do sequenciamento da nova geração do RT-LAMP, nós temos também a técnica, o sistema do CRISPR, que é a engenharia ou a edição genômica. Essa edição genômica vai ser a grande revolução daqui para frente, se não houver limitações éticas, né, de leis de biossegurança, mas será o futuro em relação a
engenharia genética, a edição gênica. Tá? E aí, nesse caso aqui, existem já projetos por grupos nos Estados Unidos, na Europa, que utilizam o sistema CRISPR, que são as enzimas que clivam e degradam determinadas atividades daquelas células e podem ser usados aqui no caso para diagnóstico. Né? No caso Covid-19 já tem um grupo que estuda o sistema CRISPR para diagnóstico e também o diagnóstico do HIV. Tá? Uma outro ramo importante aí da biotecnologia para as doenças infecciosas foi a produção de reagentes, né? A necessidade, a demanda de reagentes favoreceu o desenvolvimento de novas técnicas biotecnológicas, né? Por causa dessa demanda de tantos métodos diagnósticos, tantas vacinas, você precisa do desenvolvimento dos reagentes, dos produtos, das enzimas que são fornecidas para que ocorram essas reações. Né? Então, existe aí uma abertura de um monte de startups, de empresas de biotecnologia novas que estão focadas principalmente na produção dessas enzimas de síntese de ácido nucleico, os fluoróforos, que são usados em vários métodos diagnósticos, tanto rápido como sorológico, como quimiluminescente, como nos PCRs de quanti-PCR, as enzimas que são usadas para os testes diagnósticos, os anticorpos monoclonais, né, os melhoramentos de síntese de determinados medicamentos que já são usados, mas você pode melhorar a atividade desse medicamento. Só para relembrar, né, a insulina foi um dos primeiros biofármacos desenvolvidos a partir do DNA recombinante em bactérias, né, no tratamento de pacientes com linfomas de Hodgkin e artrite reumatoide. O rituximab é um anticorpo monoclonal quimérico, por exemplo, que tem ação contra a molécula CD20 expressa na superfície dos linfócitos B. Eu só estou demonstrando aqui a diferença de fármacos e biofármacos. Né? Os fármacos são obtidos por síntese química, por exemplo, a ciclovir, que é um antiviral utilizado para tratamento ou profilaxia do herpes vírus. O remdesivir, né, que é um antiviral aí com atividade de bloqueio da polimerase viral do Covid, tá? Vem sido utilizado aí para tratamentos ou estudos de tratamento do Covid. A ciprofloxacina, que é um antibiótico totalmente sintetizado em laboratório, é uma quinolona de amplo espectro, usado muito para infecções urinárias, infecções por bactérias que causam infecção urinária. Então, só para observar que você tem a matéria-prima, você tem os metabólicos intermediários e você tem o produto. No caso dos medicamentos biológicos ou biofármacos, como a insulina, a penicilina, que é um antibiótico feito totalmente a partir de extratos de micro-organismos, no caso aí de penicílio, né, de fungos, os anticorpos monoclonais, como eu já citei anteriormente, todos eles passam aí por uma célula, uma recombinação em uma célula. Então, você tem a matéria-prima, você tem essa recombinação em culturas de células, ou desse DNA recombinante, e o produto final. As terapias com a biotecnologia ou as ferramentas de biotecnologia, elas permitem, por exemplo, o desenvolvimento de novos medicamentos. Então, novos medicamentos, por exemplo, feitos a partir de moléculas encapsuladas, medicamentos que têm outras estratégias que não, por exemplo, os antimicrobianos que a gente tem com atividade comum, que a gente observa, né, que existem, os antibióticos, os antifúngicos. Então, são novas propostas de estratégias que vão alterar, por exemplo, o metabolismo ou vão interagir com moléculas
que cortam, né, que clivam determinados processos de transcrição, e isso vai inibir o crescimento daquele micro-organismo, a adesão, ou interferir no desenvolvimento desse micro-organismo, da sua relação patogênica com o hospedeiro. Você tem desenvolvimento de imunoterapias. Essas imunoterapias, elas são observadas através de duas técnicas principais: a engenharia de células T e os anticorpos monoclonais, né? As terapias baseadas em células T, você tem, na verdade, que a gente chama de terapia, tecnologia CAR, que é o receptor antigênico quimérico. Esse receptor, ele tem uma porção, ele é quimérico porque ele é uma junção interna com um antígeno do patógeno e externa com as células apresentadoras de antígeno. Então, essas células T, elas são modificadas para isso, né, funcionando aí com a ativação mais rápida dessa célula T e a apresentação dessa célula T. Tá? Então, no caso, as infecções fúngicas invasivas, a gente tem o Cryptococcus, a Cândida e Histoplasma, são fungos invasivos, são fungos sistêmicos, são agressivos, e esse redirecionamento do linfócito T contra as células fúngicas ocorre através dessa tecnologia, né, onde o linfócito T tem um receptor quimérico, uma porção extracelular de reconhecimento do fungo e uma porção intracelular capaz de ativar a célula T, assim quando entra em contato com o patógeno, né? Isso melhora muito a resposta do linfócito T à presença do patógeno, do fungo. Okay? Hoje a gente também tem um tipo de molécula coestimuladora, no caso do vírus Zika. Tá? O vírus Zika, você tem células T específicas ao vírus, CD4 e CD8. Tá? Quando você trata essas células ex vivo, e depois então essas células expressam citocinas que matam com sucesso o vírus Zika. Tá? Então, são compatíveis com o antígeno leucocitário. O HIV também, a gente tem um CAR direcionado a 3 epítopos do vírus, do HIV, principalmente os epítopos relacionados ao reconhecimento dos epítopos GP120 e outras proteínas virais que têm a função principalmente de interação, fusão com a membrana da célula hospedeira e penetração. Tá? Outro vírus importante que não está citado aqui foi o citomegalovírus. A gente tem hoje em dia uma imunoterapia baseada na célula T para citomegalovírus, através também dessa célula quimérica. E um desenvolvimento agora que existe num artigo recente foi células NK, células T do tipo NK, natural killer, invariante, que a gente chamaria, que consegue reconhecer vários lipídios associados à parede das micobactérias. Né? Então, por causa disso, produz diversas citocinas em grande quantidade, que montam uma resposta imune mais satisfatória contra a presença do patógeno, do Mycobacterium tuberculose. Então, só alguns exemplos aí de terapia baseada nas células T, na engenharia de células T. E as terapias, as imunoterapias baseadas em anticorpos monoclonais, e aí nós temos diversos anticorpos monoclonais atualmente utilizados para tratamento, ou pelo menos alguns testes já na fase 2 ou fase 3 de clínicos, com esses anticorpos monoclonais contra patógenos, contra micro-organismos, agentes infecciosos. O ZKV 195 é um monoclonal humano, tá? Foi desenvolvido em humano, em células humanas, e ele se liga à proteína E, que é a proteína importante aí do Zika vírus, né? Então, esse monoclonal ele bloqueia essa proteína do vírus e impede a entrada do vírus nas células. E ele se manteve
importante aí, por exemplo, na proteção contra a infecção em camundongos. Existem 2 outros anticorpos monoclonais que também têm uma atividade semelhante para o Zika vírus. O ibalizumab é um anticorpo monoclonal também desenvolvido em células humanas, recombinante, derivado do camundongo e dirigido para a molécula CD4. Né? Ele atualmente já recebeu aprovação do FDA para tratamento de indivíduos que têm infecção por HIV multiresistente. Tá? O MED 13902 da AstraZeneca é um anticorpo monoclonal voltado para a proteína citotóxica do polissacarídeo de superfície, né, do exopolissacarídeo, que é a bactéria secreta, no caso a Pseudomonas aeruginosa. Isso aí tem um papel importante nas infecções repetidas em pacientes com fibrose cística. Ainda temos a UR301, da Aridis Farmacêuticas, que é um monoclonal com capacidade de neutralização da alfa-toxina, que é um fator importante do Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o MARSA, a cepa MARSA. De forma parecida, a gente tem um monoclonal, um anticorpo monoclonal, também com essa mesma função pela AstraZeneca. A Genentech também desenvolveu um anticorpo monoclonal, mas aí no caso ele vai atuar nos ácidos teicoicos da superfície da parede celular do Staphylococcus aureus. E esse conjugado, o que é interessante é que ele foi conjugado ao antibiótico. Ele ainda está na fase 1 de aprovação, tá? Mas na verdade foi uma associação do anticorpo monoclonal com o antibiótico que já se utilizava para tratar infecções por Staphylococcus aureus. E os imunobióticos, que a gente chamaria sintéticos, onde você tem a polimixina, que também é um antibiótico, associado com epítopos antigênicos para bactérias gram-negativas. Então, aumentando o potencial da polimixina B, que age principalmente na membrana de bactérias gram-negativas, desestabilizando a membrana e matando essas bactérias. Então, ele potencializa a ação da polimixina B, porque a polimixina B é um antibiótico que tem uma toxicidade bem elevada. Né? A gente está falando de bactérias e vírus, mas também podemos falar do Plasmodium falciparum. Já existem estudos com o desenvolvimento de vários anticorpos monoclonais, principalmente para o Plasmodium falciparum, que é um dos plasmídios mais agressivos, né? um protozoário mais agressivo frente ao desenvolvimento da doença da malária, né, da gravidade da malária. Além dessas ferramentas de biotecnológicas, a gente ainda tem uma ferramenta que está muito importante até agora, que são as nanopartículas. Essas nanopartículas estão sendo utilizadas como terapia para tratar infecções, doenças infecciosas. As tecnologias dos sistemas de RNA silenciadores ou de interferência, tá? São RNAs importantes aí que têm sido utilizados em vários estudos como tentativa, né, de tratamento para infecções microbianas, e a terapia com células-tronco. Então, utilizando células-tronco para tratamento com infecções. As nanopartículas, eu só estou colocando aqui alguns exemplos. O Sanevir, que é um antiviral importante para o tratamento do HIV, mas esse Sanevir, ele tem uma dificuldade de absorção e de penetração nas células hospedeiras. Então, ele foi associado a um polímero, e quando ele é associado a esse nanopolímero, essa medicação ela chega em concentrações adequadas no interior da célula hospedeira e tem o seu sítio-alvo aí contra o vírus. Outro exemplo também são implantes médicos, implantes próteses, por exemplo, recobertos com nanopartículas de grafeno. Também são usados em alguns outros estudos. A prata, né? A prata ela tem atividade antimicrobiana e tem atividade antibiofilme. Lembrando que muitas das próteses desses dispositivos invasivos,
eles podem ser infectados, colonizados por micro-organismos que formam um biofilme. E essas infecções causadas nessas próteses, nesses implantes, eles têm que ser muitas vezes retirados e aquele indivíduo tem uma infecção sistêmica pela liberação desses biofilmes na corrente sanguínea. Então, é importante aí que você tenha atividade, é um outro efeito aí da atividade antimicrobiana ou antibiofilmes, permite que essas bactérias consigam construir biofilmes na superfície desses implantes. Outro exemplo também são nanopartículas de óxido de grafeno, que quando acionadas à luz, no caso pode ser a luz ultravioleta, mas aqui no caso é LED, ela tem uma atividade antimicrobiana in situ. Então, já foi testado, por exemplo, com lesões ulcerativas de mucosa, lesões bucais, quando você tem essa atividade antimicrobiana e, por conseguinte, uma atividade cicatrizante. Né? As terapias com os RNAs silenciadores, né, de interferência, que a gente chama RNA de interferência, ele foi explorado para justamente direcionar genes causadores da doença. Né? Por exemplo, os RNAs silenciadores são dirigidos contra diferentes genes de vírus mortais, por exemplo, como o vírus HIV, o vírus da influenza, o vírus da hepatite. Então, esse RNA silenciador, ele surgiu como uma terapêutica praticamente modular e adaptável para o tratamento de infecções virais. Todos os organismos, bactérias, fungos, protozoários, têm esses sistemas de RNAs que clivam, quebram, cortam o RNA mensageiro, por exemplo, de um vírus que tente infectar aquele hospedeiro. Então, a bactéria tem RNAs silenciadores contra vírus e assim sucessivamente. E hoje em dia, todos esses RNAs têm sido utilizados para infecções bacterianas e parasitárias. Então, a tecnologia eles são específicos, né? Então, você tem, por exemplo, RNAs silenciadores para clivar, para degradar, para destruir RNA mensageiro durante a síntese das novas moléculas de HIV. Você tem também os RNAs direcionados para atacar a transcrição, a tradução do vírus influenza, do vírus da hepatite B, do SARS, do coronavírus. Já existem estudos mostrando que o coronavírus pode ser usado, essa técnica, ela pode ser usada para tratar infecções, reduzindo aí o processo infeccioso. O vírus da papilomavírus, o vírus do Nilo Ocidental, né, que a gente chama. Inclusive, nós temos um grupo de RNAs, por exemplo, silenciadores ou de interferência contra o vírus sinciais respiratório, que é um vírus importante aí, tanto em idosos como em crianças. Temos essa terapia já sendo testada para o vírus da hepatite C, uma vez que a gente não tem vacina para o vírus, e o tratamento é bem complicado. Para a leishmaniose, né, nós temos esses trabalhos atuais para a leishmaniose. Para estafilococcus aureus resistentes à meticilina, que são aquelas cepas MARSA, e os estudos atuais também demonstraram que algumas bactérias foram tratadas com esses RNAs, carregam esses RNAs, essas bactérias modificadas geneticamente, uma espécie de rodococcus, o gênero rodococcus. Esse rodococcus, então, coloniza o hospedeiro, o barbeiro, que é o agente transmissor, né, o percevejo transmissor da doença de Chagas, e esse RNA ele interfere na fertilidade do animal. Então, o animal não consegue se reproduzir e não consegue, enfim, crescer, e aí você tem uma redução aí da transmissão pelo barbeiro, tá? No caso aí da doença de Chagas. A terapia com células-tronco em indivíduos que enfrentam quadros de processos infecciosos vem ganhando força atualmente, tá? Com um tratamento promissor.
embora essas terapias elas não atuem diretamente sobre o patógeno, sobre o micro-organismo, elas vão reduzir o processo infeccioso, ou a reação imunológica ou fisiológica de uma maneira geral, né? Então, que normalmente são induzidas pela presença do vírus ou da própria virulência, dos fatores de virulência do próprio micro-organismo, né? Só para a gente relembrar um pouco o que são células-tronco. As células-tronco, elas são células indiferenciadas, provenientes de diversos locais. Elas podem ser células embrionárias também, né? Células, por exemplo, do líquido amniótico, do cordão umbilical, logo após o nascimento, você ainda tem essas células embrionárias ali, que são indiferenciadas, né? Atualmente, a gente também tem essas células-troncos pluripontes, que a gente chamaria, que estão em outros, que são obtidas de outros locais do corpo humano. E a terapia gênica, chamada ex vivo, você tem cópias do gene terapêutico, ou seja, daquele gene que você quer bloquear ou você quer estimular. Esse gene ele é inserido num vetor, normalmente é um vírus, tá? Esses vírus, então, vão ficar em culturas de célula, vírus geneticamente modificados. Essas células vão crescer e essas células infectadas, então, vão ser essas células são retiradas do paciente, né, vão permitir que essas células fiquem infectadas por esse vírus, levando o gene modificado. E a partir do crescimento dessas células que vão ter esse vírus incorporado, essas células então são reintroduzidas nesse hospedeiro e dentro do corpo do paciente essas células alteradas vão começar a produzir as proteínas que seriam expressas a partir daquele gene terapêutico aí, né? Então, geralmente como DNA, tá? Essas células-tronco aí. No caso, o HIV já foi observado a cura de 2 pacientes de HIV, né? Você não tem eliminação total do vírus nos pacientes. O primeiro paciente foi na Alemanha, em 2009, que estava fazendo um tratamento tumoral para tumor, uma quimioterapia agressiva, extremamente agressiva, com células-tronco hematopoéticas, e esse paciente, embora tenha quase morrido, ele se curou depois de 16 meses de tratamento, ele se curou totalmente do vírus HIV na circulação desse indivíduo, na circulação do corpo desse indivíduo, né? E ele se manteve até agora fazendo exames periódicos, ele não teve o reaparecimento do vírus HIV. Recentemente, em 2019, um outro paciente inglês de Londres, também com HIV, já há muito tempo, desde 2007, se eu não me engano, com HIV, ele também fez um tratamento um pouco menos agressivo, também de células-tronco hematopoéticas, e ele, depois de alguns meses, também teve a eliminação total do vírus HIV na circulação. Hoje em dia se trabalha muito com células-tronco mesenquimais, porque elas são mais versáteis, elas podem ser obtidas de células adultas, e elas, por exemplo, podem ser obtidas de tecido adiposo, então são mais fáceis de manipular. Ela, no caso, o CTM para sepse tem sido desenvolvido, o Laboratório de Imunofarmacologia da Fiocruz, em 2021, desenvolveu células-tronco mesenquimais, que tiveram uma redução na complicação neurológica da sepse. A sepse é uma infecção disseminada por todos os órgãos e pelo sistema circulatório, de um micro-organismo, geralmente bactéria, e essa sepse, se o indivíduo sobrevive, normalmente tem complicações neurológicas como consequência da sepse. Então, no caso aqui, as células-tronco mesenquimais reduziram então a ação, a complicação das células neurológicas. Tá? Ele não agiu diretamente sobre o micro-organismo da sepse, mas ele agiu inibindo ou pelo menos reduzindo a resposta e a complicação neurológica frente à infecção. Também os estudos atuais, em 2020, esse estudo recente, de células tronco mesenquimais
para diminuir o quadro de pneumonia decorrente da infecção por Covid. Nesse trabalho, eles tinham poucos pacientes, mas nesse trabalho houve uma redução do quadro, ou seja, eles não progrediram para a pneumonia decorrente da infecção por Covid. Um estudo semelhante na Unifesp, também com células tronco mesenquimais, permitiu também que inibiu complicações vasculares e renais que a gente sabe hoje em dia que são decorrentes da infecção pelo Covid-19. Então, demonstrando aí que as terapias de células-tronco estão em atividade, pelo menos tentando, né, se fazer esses trabalhos, essas terapias com as células-tronco. A terapia também atual, com a edição gênica, as ferramentas do CRISPR, né, das enzimas desse CRISP, e aí a gente tem uma principal que foi recentemente descrita, que foi a enzima Cas, que é uma das enzimas do CRISP, direcionada por RNA para a remoção de um gene da bactéria REC, que é aquela bactéria Escherichia coli enterhemorrágica. E esse gene, ele é o responsável pela virulência, pela invasão, pela atividade dessa bactéria, patogênica dessa bactéria. Inclusive, os testes foram realizados em uma larva, que é o modelo animal que a gente tem, que é a Galéria melonella. Essa larva foi tratada com essa edição gênica, ela teve uma maior sobrevida, né? As taxas de sobrevivência foram muito maior quando essa larva era desafiada com essa EREC. Tá? Outra enzima Cas foi guiada também por RNA, ela matou seletivamente cepas de Staphylococcus aureus virulentas e não matou as avirulentas, ou seja, existe uma certa especificidade dessa edição gênica, e elimina também os plasmídios que carregam o gene MEC nas bactérias que são resistentes à meticilina. Tá? Mas não mata a bactéria hospedeira, isso que é bem interessante. Então, ele vai agir diretamente no gene MEC, que é o gene de resistência, mas não mata a bactéria. A edição gênica também já vem testada para minimizar ou bloquear a ativação ou atividade patogênica de virulência do HIV, do vírus Epstein-Barr, que é um vírus importante aí da mononucleose infecciosa do linfoma de Burkitt. Ele está basicamente com o linfoma, que é o mais importante aí no caso. O HBV, que é o vírus da hepatite B, e o vírus papilomavírus. Então, outro exemplo é uma mutação pontual do gene EAC2, desculpa, e esse gene, então, ele é editado, ele fica enfraquecido, enfraquecido no sentido de que ele não tem mais uma ligação mais forte com a proteína S, ou a espícula da superfície do Covid-19, tá? Esse trabalho, esse estudo foi demonstrado recentemente, há 2 anos, foi uma mutação, foi uma edição gênica, né, uma mutação pontual nesse gene, e esse gene, então, da superfície das nossas células passa a não interagir bem com a espícula do vírus. Muitas dessas terapias, elas estão ainda na fase 1, tá? Não são usadas ainda por fatores limitantes, inclusive de questões de ética, onde você pode fazer edições aí dessas células, tá? E como prevenção, a gente tem as vacinas, né? As vacinas também estão sendo aí colocadas o tempo inteiro em voga por causa do Covid, né? Cada hora a gente encontra ou descobre ou ouve sobre vacina. Então, a vacina ela tem 3 abordagens principais. As vacinas, elas toda essa imunidade ativa, né? A vacina ela pode ser ter uma abordagem de célula da estrutura íntegra, por exemplo, do vírus, daquele patógeno. Você pode ter produtos ou subunidades do patógeno, por exemplo, uma toxina, uma estrutura de superfície, uma molécula, uma glicoproteína,
ou uma abordagem do ácido nucleico, seja ele DNA ou RNA. Tá? E os vírus contendo micro-organismo, as vacinas contendo micro-organismo íntegro, eu posso ter o micro-organismo que a gente chama atenuado. Tá? Esse micro-organismo ele é ainda capaz de se replicar, mas ele não é capaz de causar a doença, a virulência. E aí a gente tem diversas vacinas bem antigas, inclusive, que tem esse princípio, essa abordagem do vírus ou da bactéria atenuada. Né? Ela tem atividade, ela se replica, ela é processada como antígeno, expõe esses antígenos ao sistema imunológico, e o sistema imunológico então se incumbe de produzir células de memória e anticorpos contra esses patógenos. Né? Então, o vírus da cachumba, por exemplo, é um vírus atenuado, o vírus da febre amarela, o vírus da poliomielite oral, né, a gotinha, que é a vacina também conhecida como Sabin, a vacina contra o vírus da rubéola, a vacina do sarampo, contra o vírus do sarampo, e a vacina contra o vírus da catapora ou varicela. Então, todas elas são fabricadas a partir de biotecnologia com o vírus atenuado ou com estrutura, com a célula atenuada. E raramente essas vacinas promovem a reversão do micro-organismo como um vírus ativo, como uma bactéria ativa, tá? Foram raríssimos os casos que isso aconteceu. Temos também um micro-organismo íntegro, mas inativado, ou se for uma bactéria, morto. Ele é morto por produtos químicos ou pelo calor. E aí você tem, por exemplo, o vírus, a vacina da Coronavac, ela é feita a partir do vírus do Covid-19 inativado. O vírus, a vacina da poliomielite é injetável, intramuscular, no caso a poliomielite Salk, ela é feita a partir do vírus inativado. A vacina para raiva, a vacina para influenza, né, a vacina da gripe e a vacina para hepatite A. Todas elas são fabricadas a partir do micro-organismo inativado ou morto. Temos também as vacinas das subunidades, que é a maioria da abordagem das vacinas que a gente utiliza dentro dos programas nacionais de vacinação. Não? Então, você tem as subunidades, que são as subunidades importantes, são as subunidades chaves da patogenicidade daquele micro-organismo, que vai causar a virulência, é o que vai causar, que vai decorrer a doença, né, o processo infeccioso. Então, por exemplo, a difteria, o tétano e a coqueluche, essas vacinas são feitas a partir de subunidade, na verdade, subunidade da toxina, né? Logicamente não dá para eu injetar a toxina da bactéria, mas eu utilizo essa molécula toxina, eu retiro a subunidade tóxica e fico apenas com as subunidades proteicas que vão ser reconhecidas pelo meu sistema imune. Então a gente chama de toxoide difterico, toxoide tetânico, toxoide pertúrsico. Então são, na verdade, a doença, a manifestação clínica da doença não é pela presença da bactéria, mas sim pelas toxinas que elas produzem. Então são vacinas feitas a partir do toxoide dessas subunidades bacterianas. O vírus da hepatite B, por exemplo, é um vírus, a vacina ela é fabricada a partir de uma molécula de superfície, uma lipoproteína de superfície, que é o antígeno HBS do envelope viral. Ele é purificado, foi uma das primeiras vacinas feitas por recombinação genética, tá? Foi esse gene do HBS que expressa o antígeno HBS, ele foi introduzido num vetor e a partir da clonagem, aquelas células microbianas passaram a produzir o antígeno HBS, do qual é fabricado a vacina. As vacinas de meningite por meningococo, e aí também nós temos as moléculas de superfície, que são os polissacarídeos capsulares. As bactérias da meningite, nós temos vários sorotipos, e dependendo da cápsula, que é uma estrutura que induz uma agressividade, uma virulência maior ao patógeno, essas cápsulas polissacarídicas são responsáveis por processos de virulência, processos de patogenicidade e lesão ao hospedeiro. E a partir dessas cápsulas é que são
realizadas, fabricadas as vacinas. As cápsulas polissacarídicas, elas não induzem, elas não são muito imunogênicas, então normalmente elas precisam de adjuvantes. Hoje em dia a gente tem a meningite, a vacina no sistema de vacinação nacional, a vacina da meningite A, a vacina da meningite C, e também temos a vacina, eu não sei se ela está disponível na rede pública, a vacina dos 4 cápsulas que são responsáveis por surtos no mundo, que é o meningococcus tipo A, tipo C, W135 e Y. Então já temos a vacina com esses 4 subunidades de cápsulas. Também a mesma coisa acontece com a vacina pneumocócica. A vacina pneumocócica nós temos um conjunto de cápsulas bacterianas, cápsulas polissacarídicas, que também é um fator de agressividade da bactéria contra o hospedeiro, né? Daí que ela surge, ela pode causar desde uma pneumonia até uma meningite, e você tem aí 3 grupos de vacinas feitas a partir dessa cápsula, dessa subunidade bacteriana. A vacina para hemófilos influenza, principalmente a partir da cápsula do tipo B. Essa cápsula é a cepa mais agressiva, digamos assim, do hemófilos influenza, então a vacina foi feita a partir dessa subunidade polissacarídica do antígeno B, de açúcar, e provavelmente ela tem um adjuvante, uma proteína adjuvante para estimular o sistema imunológico. A vacina proteica atualmente, né, existem estudos, na verdade mais de 185 estudos, da vacina proteica de Covid-19. Então a vacina fabricada, inclusive alguns testes feitos aqui no Brasil, né? O Instituto Butantan, juntamente com a Universidade de Harvard, estão desenvolvendo, por exemplo, uma proteína recombinante, em que você tem um antígeno de superfície, que é a espícula S, tá? E uma vesícula de membrana externa. Essa vesícula de membrana externa é uma vesícula extrudida, produzida, secretada, liberada por bactérias gram-negativas. Ela faz parte da membrana externa da parede dessas bactérias, e em algumas situações elas são liberadas, elas são extrudidas, essas vesículas, normalmente carregando substâncias para ter uma destruição ou um acesso ao redor da onde a bactéria está, para ela poder escapar de alguma atividade ali, ou de um leucócito, alguma coisa assim. Então a bactéria utiliza isso, ela faz correntemente essa produção de vesículas, ela secreta essas vesículas, libera esses pedaços de vesícula. Então, essa vesícula, hoje em dia, essas vesículas membranosas de membrana externa, elas vêm sendo utilizadas como se fossem cavalos de Troia, né? Como se fossem encapsulamento de moléculas, e elas são levadas a determinado lugar. Então, já existiu uma plataforma de um sistema apresentador de vários antígenos para desenvolvimento de pneumococo, e a Universidade de Harvard, junto com o Instituto Butantan, aproveitaram essa plataforma para o desenvolvimento desse recombinante, dessa associação dessas 2 vacinas. As vacinas de ácidos nucleicos, né? Essas vacinas, elas utilizam instruções genéticas, de modo que o próprio corpo produza cópias de algumas proteínas ou antígenos microbianos, estimulando assim uma resposta imune específica. Até agora nós tivemos várias tentativas de desenvolvimento de vacinas de RNA ou DNA. A Pfizer, por exemplo, né, juntamente com a Biotech, produziram um vírus, uma vacina de RNA mensageiro para o Covid-19. A Moderna também tem esse princípio, né, um RNA viral, contendo genes virais. Esses genes mimetizam a proteína spike, então a célula produz essas proteínas semelhantes a proteínas virais e induzem uma resposta duradoura contra o vírus da coronavírus 19. As vacinas de DNA também existem, algumas tentativas. A primeira foi para o bacilo da tuberculose, foi desenvolvida, ela ainda não foi aprovada, tá? É uma vacina que induz a produção de estruturas transcritas pelo DNA na célula hospedeira, que vai responder imunologicamente com uma proteção.
Isso foram feitos em animais, ainda não chegaram aos estudos clínicos. A vacina de DNA para Toxoplasma gondii, que é um protozoário, é causador da toxoplasmose, ele tem uma importância aí em mulheres grávidas, desenvolvimento fetal, então é de interesse a vacinação, a prevenção. Essa vacina também ainda não foi aprovada. Há uma vacina também de DNA para Taenia solium, né, que é um plateuminto, uma infecção que existe, que é endêmica no Brasil, em algumas áreas no Brasil. Mas atualmente o que a gente tem de vacina comercializada ou disponibilizada ou autorizada é uma vacina para o vírus, de combater o vírus do Nilo Ocidental, no caso de equinos, né? Somente para equinos, não para humanos. Okay? E para finalizar a prevenção, quando a gente fala de biotecnologia, a gente não pode deixar de falar dos nutracêuticos. O que são os nutracêuticos? São biofármacos ou produtos fabricados por recombinação genética ou por desenvolvimento em células vivas, em micro-organismos, que têm o papel de prevenção contra doenças infecciosas. Então, a gente pode falar, por exemplo, dos probióticos, que estão, inclusive, é uma biotecnologia, né, desenvolvida em alimentos contendo determinados tipos de micro-organismos vivos, e esses micro-organismos vivos, quando ingeridos, eles vão colonizar determinadas áreas anatômicas do nosso corpo, principalmente os locais onde você tem uma microbiota, um microbioma, então microbiota oral, microbiota vaginal, microbiota intestinal. E também, hoje em dia, existem estudos ou processos biotecnológicos para o desenvolvimento de alimentos gerados por animais transgênicos, e esses alimentos contendo substâncias ou moléculas ou expressando proteínas ou antígenos que são importantes aí para a prevenção de doenças. Então, leite de cabras transgênicas, por exemplo, expressando genes recombinantes de antígenos da malária, para proteção contra a malária. Existem já estudos mostrando leite que foi produzido, leite com animais transgênicos, com uma produção de lisozima humana. Lembrando que a lisozima é uma enzima que nós temos nas nossas secreções, na lágrima, no suor, na saliva, que tem uma atividade antimicrobiana importante. Leites de vacas transgênicas, expressando, por exemplo, genes recombinantes da lactoferrina humana. Então, a lactoferrina é uma proteína transportadora de ferro, ela é importante como quelante de ferro, o ferro não pode ficar livre, e uma bactéria que queira crescer no nosso corpo, no nosso hospedeiro, ela vai remover, capturar ferro livre. Então, um alimento em que você tenha um aumento de lactoferrina, você dificulta o crescimento microbiano, principalmente na corrente sanguínea e nos tecidos. Né? Então, finalizando aqui a nossa palestra, nosso tema, a nossa abordagem, novamente, gostaria de